Olá pessoal, professor JJ mais uma vez por aqui, trazendo uma super aula para vocês, tá? Hoje a gente vai continuar a nossa playlist de soluções, perfeito? Aí a gente já está no nosso terceiro vídeo, uma playlist aí que deve ter mais ou menos 10 a 12 vídeos, tá? Hoje a gente está trazendo um assunto bem bacana, chamado título em massa e em percentagem. Jota, como assim título em massa e em percentagem? Bom pessoal, o título ele é uma forma de expressar concentração, assim como a concentração comum, assim como a concentração molar, que foi tema das nossas últimas aulas, tá bom? E Jota, e o que eu devo saber, né, sobre o título para que eu possa tá trabalhando aí, né, de maneira adequada, né, essa forma de expressar concentração? Pessoal, vamos lá. O título, galera, ele relaciona, tá, massa de soluto e massa de solvente, e também a massa da solução. Jota, como assim? Pessoal, antes da gente começar, eu preciso que você dê uma olhada nas últimas aulas, né? Na aula, principalmente na primeira aula, que a gente dá o conceito de solução, a gente explica o que é soluto, o que é solvente, tá legal, galera? A segunda aula também é importante, de concentração molar, perfeito? Antes da gente continuar, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta nossos conteúdos, compartilhe, tá? Faça com que os nossos vídeos cheguem o mais longe possível, se você ajuda o nosso canal a crescer, tá? E promove aí, a gente aí tá produzindo muita coisa de química, física e matemática cada vez mais, tá bom? Perfeito? Então, para que você entenda, né, de uma maneira assim bem simples o que é a concentração na forma de título em massa e em percentagem, eu vou te dar aqui um exemplo. Imagina que eu tenho uma solução aqui, ó. Se eu tenho uma solução, claro, eu tenho soluto mais solvente. Perceba que essa solução ela está pesando aqui, ó, atenção, 110 gramas, se eu considerar tudo isso aí na forma de massa, tá? Se eu, logicamente, né, dividir isso aí, se eu considerar um momento antes da mistura, eu, logicamente, teria 10 gramas de soluto mais 10 gramas de solvente, né, galera? Bom, se eu trouxer isso aí para o entendimento do que é a concentração na forma de título, esse carinha bem aqui seria o meu M1, seria a massa do meu soluto. Então entenda o M1, né, o M1 como a massa do nosso soluto. J, e essa água aqui? Claro, aqui eu teria o meu M2, que seria a massa do meu solvente. A junção, atenção, do M1 mais o M2, dependendo do autor que você trabalhe, eu tenho o M, que a gente chama de massa da solução, que seria exatamente esse carinha bem aqui. Tá bom, pessoal? Então, eu posso relacionar essas três grandezas aí, né, essas três variáveis, de modo, duas, né, na verdade, ou três, eu posso trabalhar de modo que eu relacione isso aí de maneira, uma equação matemática, tá? Então, o meu título, tá, que é uma forma de expressar concentração, seria o M1, massa do soluto, dividido pelo M1 novamente, mais o M2. Né? A junção desses carinhos aqui seria a massa da minha solução. M2 é a massa do meu solvente. Ok, galera? Então, dessa forma, eu consigo trabalhar, né, essa outra forma de expressar concentração aí. Perfeito? Você vai hoje aprender, por exemplo, a pegar a bula de um remédio. Alguns remédios, eles não vêm com aquela concentração convencional, escrita lá em miligrama, né? Vai para 10 miligramas, 20 miligramas, 50, né? 60, 70 miligramas. Às vezes, a concentração expressa lá no rótulo, ela está em percentagem. Então, aquele percentual que você vai ver lá, às vezes, ele, no geral, é o título. Tá? Na verdade, sempre é o título. Às vezes ele vai estar em porcentagem de massa, às vezes em porcentagem de volume, tá bom? E a gente vai trabalhar a partir de agora essa forma de expressar concentração. Matematicamente eu tenho aqui, ó, a relação, né, matemática do título para que a gente possa trabalhar aí. Falou? Não tenho mais muito o que falar com relação a isso. É uma explicação bem tranquila. Claro que você precisa assistir os outros vídeos para que você possa ter um entendimento melhor. Vou deixar um card aqui em cima para que você possa, né, voltar lá nas primeiras aulas e estar assistindo isso aí para entender bem melhor o que significa, né, o assunto soluções, como é que a gente, né, trabalha essas formas de expressar concentração aí de uma solução qualquer. Falou, galera? Vamos que é fazer exercício, que é isso que importa, que é para a gente aprender, para a gente entender legal esse conteúdo aí, falou? Olha só essa questão aí, atenção. Quantos gramas de água, opa,
ele já iniciou a questão te perguntando quantos gramas de água. Pessoal, eu acabei de te explicar lá atrás que a massa de água ou a massa do solvente a gente representa por M2, né? Então ele já começou te perguntando sobre a massa do solvente, falou? Então, ó, quantos gramas de água são necessários para preparar uma solução? Atenção, ó, em 20% de peso, né? Está a 20% em peso, pessoal. Ele está te dando o título aí, né? Ele te deu o título em percentagem, falou? Usando 80 gramas de soluto. Opa, ele está te dando quem é o M1, né, galera? 80 gramas de soluto, ele está te dando o M1. Perfeito? E o que ele está pedindo? O M2. Questão bem tranquila, né? Bem legalzinha assim de se trabalhar, tá? E Jota, como é que a gente faz para resolver? Vamos relacionar a expressão matemática aqui, que vai ser o M1, massa do meu soluto, dividido pelo M1 mais o M2. Que aqui é o que ele quer, né, galera? Massa do solvente. Perfeito? Só cuidado. O título que ele te deu, ele ainda está na forma percentual. Então, claro, não pode ficar desse jeito. Você precisa colocar o título, né? Já fazer a divisão. 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100. Tá? Vamos lembrar lá da tia Raimundinha. Olha aí, 20 que divide 100. Pessoal, eu não posso dividir 20 por 100, né? Então, ele é menor, eu vou colocar um zero aqui e 0, aqui. 20 por 100 dá 2, 2 vezes 100, 200 para 200 nada. Falou? Então, eu calculei aqui, o meu título, né, na forma que eu devo colocar aqui, que é quanto? É 0,2. Falou? Muito bem. E quem é o meu M1 aqui? Meu M1, galera, é o 80, massa do soluto, né? Tudo isso dividido, atenção, por 80 mais o M2. Show de bola? Bem tranquila essa questão, né? Só para você aí que está começando no assunto, está assistindo ainda, né? Está querendo pegar a base aí para que depois a gente possa fazer as questões mais complexas. Perfeito? Então, ó, logicamente, esses carinhas aqui, tá? O 80 mais M2 estão dividindo aqui o 80. Vou passar para o lado de lá multiplicando, tá? Vai ficar 0,2 que multiplica, atenção, 80 mais o M2. Isso tudo é igual a 80. Perfeito, galera? Bom, aqui logicamente vai rolar um chuveirinho, tá? Se você multiplicar 80 vezes 0,2, vai dar exatamente 16. Perfeito, galera? Mas, ó, 0,2 vezes o M2 dá 0,2 M2. Tudo isso é igual a 80. Show de bola, galera? Tranquilo, perfeito? Muito bem. Claro, vamos pegar agora aqui, ó, e jogar esse 16 para o lado de lá. Vai ficar 0,2 M2 igual a 80 menos quanto? Menos 16. Perfeito? Olha aí, M2 aqui vai ser igual, pessoal. Se eu subtrair 80 de 16, vai dar certinho 64. Show de bola? E eu, logicamente, vou pegar esse 0,2 e vou passar ele dividindo. Pessoal, se você tiver dificuldade em dividir um número, né, por 0,2, 0, alguma coisa, lembre-se, é só você transformar esse valor para a potência de base 10. Vou deixar novamente um card aqui para você ter acesso à nossa aula de notação científica, que essa aula é importantíssima para que você possa, né, pegar uma habilidade matemática, para melhorar os números que você esteja multiplicando, que você esteja dividindo. Tá bom, pessoal? Então eu já vou trazer esse cara aqui transformado em potência de base 10. Jota, como é que eu transformo 0,2 para potência de base 10? Pessoal, vamos lá. Você vai pegar essa vírgula e vai andar aqui para trás do 2. Então, transformei ele num 2. E aí você vai lembrar, né, das nossas aulas anteriores. Toda vez que eu aumento o número, meu expoente diminui. Toda vez que eu diminuo o número, sempre o contrário, né? O expoente aumenta. Nesse caso aqui, ele era 0,2. Eu transformei ele para 2. Claro que se eu andar com a casa decimal, a base vai aparecer. Nesse caso aqui, ó, aumentei o número, diminui o meu expoente. Então, claro, aqui vai ficar 2, 10 a menos 1. Perfeito? Então, o M2 vai ser 64, galera. Dividido por 2
vai dar exatamente 32, tá? Beleza? Mas cuidado, eu tenho uma base aqui, tá? Essa base, claro, não pode ficar embaixo. Toda vez que você tem uma base dividindo, não pense duas vezes, joga ela para cima multiplicando e troca o sinal do expoente. Toda vez, Jota, toda vez. Se tiver uma base aqui no divisor, joga para cima, né? E troca o sinal do expoente sem medo de ser feliz. Então aqui, ó, 10 elevado à primeira, ou simplesmente 10. Galera, 32 vezes 10 elevado à primeira, ou 10 é a mesma coisa. Você vai ter, ó, 320 gramas. Atenção, 320 gramas de quem? De água. Descobrimos aí a massa do solvente, né? Que foi exatamente o que ele perguntou, que foi o M2. Perfeito, galera? Questãozinha bem tranquila, tá? Bem show de bola aí, só pra gente, né, começar a trabalhar o assunto. Falou? Vamos fazer mais uma, tá? Se você chegou até aqui, mais uma vez não esqueça, curta nossos conteúdos, compartilhe nossos vídeos para você ajudar o nosso canal a crescer aí, tranquilo? Vamos lá fazer mais uma questãozinha aqui. Olha só essa questão aqui, tem que ter um pouquinho de atenção, tá? Olha o que ele diz aqui pra gente. Calcule a massa em gramas do solvente contido. Pessoal, ele já começou pedindo a massa do solvente. Pessoal, você sabe que a massa do solvente, quem é? É o M2, né? Então já vou interrogar ele aí. Em uma bisnaga de xilocaína, tá? Pessoal, xilocaína é um medicamento que as pessoas usam, tá? Para fazer, no geral, tá com algum probleminha de dor de dente, né? Para fazer ali o amortecimento, digamos assim, né? Daquela região, para tirar a dor enquanto tá em processo de tratamento aí. Então veja bem, na bisnaga de xilocaína lá, a concentração de xilocaína está 2%. O que ele está te dando aí? Ele está te dando o título em percentagem, não é verdade? E aqui o que é interessante aqui, ele diz que a massa total, né, e massa total, ou seja, que tem lá dentro, é de 250 gramas, pessoal. Massa total é o M, né? É a junção do M1, que é o soluto, mais o M2, que é o solvente. Perfeito? Então, ele deu pra gente aqui esse M. E J. Perfeito. E agora? Como é que eu vou trabalhar isso aqui? Bom, pessoal, vamos colocar aqui a expressãozinha, né, do título, tá? Que vai ser o M1 dividido pelo M1 mais o M2. Ele quer esse carinha aqui, o M2, né? Mas perceba que ele me deu o M. Show de bola? Então, se eu jogar esse M aqui, eu vou encontrar o M1, né? E já tem o título, já encontraria. Mas veja bem, eu quero te mostrar uma forma diferente de você interpretar essa questão aqui, tá? Olha só, lembra que eu te disse? Quando você encontrar um medicamento que tiver uma concentração em percentagem, você vai entender da seguinte forma. Toda vez que você enxergar isso, você vai olhar para essa concentração e você vai pensar da seguinte forma. Se eu tenho 2% em massa, isso significa dizer que você tem 2 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução. Vou colocar aqui, ó, soluto, e aqui é solução. J. Peraí. Então eu devo interpretar uma percentual lá no rótulo do meu remédio, dessa forma vamos imaginar que fosse 5% lá no rótulo. Isso significaria dizer que você teria 5 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução. Perfeito, galera? Então, ó, soluto, solução. Por que isso é importante? Porque a gente pode fazer, vez por outra, uma regrinha de 3 para estar encontrando o que a gente quer, que é exatamente o caso aqui. Eu vou encontrar a massa do meu soluto com essa relação, para eu poder trabalhar melhor aqui, tá? J, tá. Então quer dizer que sempre que eu encontrar o percentual lá, eu posso fazer essa relação? Posso. Sempre vai estar de um valor de soluto para um valor de solução? Sempre, galera, tá bom? Então vamos lá. Se eu tenho 2%, significa dizer que eu tenho 2 gramas de soluto para 100 gramas de solução. Perceba que ele me deu a massa da solução.
Se eu fizer uma relação aqui, ó, de 250 gramas de solução, ele me deu, ó, aqui, ó, massa total, então é a massa da minha solução, né, galera? Se eu fizer uma relação aqui, quem é que eu encontro? Eu encontro a massa do meu soluto, né? Ó, o M1, é ou não é? Se tenho 2 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução, então, para cada 250 gramas de solução, quanto que eu tenho de soluto? Vamos fazer isso aqui, né, galera, para a gente encontrar o nosso M1. Jota, posso trabalhar sempre desse jeito? Pode, mas você vai sempre adequar esse raciocínio para o que você tiver na sua questão. Neste caso, dá para adequar tranquilamente, tá? Todo mundo que aponta para o X aqui, né, vai para baixo, na diagonal. O resto a gente multiplica em cima. Perfeito? Então, ó, pessoal, 2 vezes 250 dá 500. 500 dividido por 100 vai dar exatamente 5 gramas, olha aí, de soluto. Opa, encontrei a minha massa de soluto, né, que é o M1. Meu M1, então, está valendo quanto? Está valendo 5 gramas. Olha a relação que eu fiz aí para poder encontrar. Então, agora acabou, né, pessoal? Eu tenho o título em percentagem. Eu tenho o M1, quem que eu acho? O M2, que é exatamente o que ele quer, a massa do solvente. Cuidado, que esse M1, o título está em percentagem, então é a mesma coisa que dividir por 100. 2 dividido por 100, ó, você fazer a continha lá, dá 0,02. O M1 eu acabei de encontrar, dá 5, tá? Então aqui embaixo vai dar 5 e aqui eu vou achar o meu M2. Perfeito, galera? Muito cuidado, tá? Questões de título podem fazer aí, pode complicar um pouquinho a tua vida, tá bom? Vamos passar logo essa galera lá pro outro lado multiplicando, vai ficar 5 mais o M2, que multiplica quanto? 0,02. Tudo isso é igual a 5. Show de bola? Perfeito? Vamos fazer esse chuveirinho aqui, pessoal? Ó, se você multiplicar 0,02 por 5, isso aqui vai dar 0,1. Perfeito, galera? Isso aqui vai dar 0,1. Pode fazer a continha aí, tá bom? Mas, ó, 0,2 vezes M2, isso vai dar 0,02 M2. Tranquilo? E isso aqui é igual a 5. Show de bola, galera? Bom, vamos agora trabalhar aqui a parte matemática, que é para a gente fazer aqui a continha bem legal, tá? Então, esse 0,1 vou jogar lá para o outro lado. Ele está somando, ele vai subtraindo. Perfeito? Então, meu M2 vai ser, isso aqui vai dar 4,9, né, galera? Se você tem 0,1, tira de 0,5, logicamente vai dar 4,9. Perceba que o meu 0,2, ele está multiplicando, vou passar ele dividindo. E aí vem o pulo do gato aqui, tá, galera? Vamos fazer assim, vamos transformar todos esses dois valores para a potência de base 10 para você enxergar melhor o que você precisa fazer, tá? Então, ó, vou passar essa vírgula aqui para frente. Toda vez que eu aumento o meu número, eu diminuo o meu expoente da base. A menos 1, que eu andei só uma casa. Aqui eu vou andar 1, 2, né? Então vai ficar 2, 10 a menos 2. Ó, aumentei o número de 0,02 para 2. Toda vez que eu aumento o número, eu diminuo o meu expoente. Claro, vai ficar 2, 10 a menos 2. Perfeito? Por que que eu fiz isso? Porque olha só, galera. Olha só a divisão aqui, né? Mais prática para fazer, não é isso? Mais prática. Você vai pegar aí 49 dividido por 2, isso aqui vai dar 24,5. 24,5, né, galera? Fica melhor para você dividir, porque depois é só aplicar as propriedades de potenciação, as propriedades de potência de base 10, de mesma base, né? A multiplicação de potência de mesma base, a divisão de potência de mesma base, tá? Procure lá no canal, tem um vídeo muito bacana que ensina você a mexer com a potência de base 10, a transformar valores para melhorar a sua continha. Tá legal, galera? Bom, eu só fiz a divisão. Eu tenho aqui, ó, uma base 10 a menos 1. Eu tenho também uma 10 a menos 2 aqui embaixo. Acabei de dizer na questão anterior. Se você tiver uma base na parte de baixo, você pode tranquilamente jogar ela multiplicando, mas sempre que você fizer isso, você troca o sinal do expoente. Perfeito, galera? Então vamos lá. Olha só, meu M2 aqui vai ser. Eu vou conservar aqui o 24,5 para você ver. Isso aqui é uma propriedade lá da potenciação.
multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço? Conservo a base e somo os meus expoentes. Pessoal, você está somando menos 2 mais 1. Logicamente que vai dar 1 como resultado, tá? Jota, então eu posso deixar desse jeito? Não, a questão ela não é gabaritada, mas veja bem, existe uma regra de notação científica que diz que você não pode ter na frente da base um número maior do que ele. E nesse caso, aí é. Então vamos fazer sumir essa base aí, né? Jota, se eu quiser sumir a minha base, o que eu tenho que fazer? Basta você olhar para ela. Ela te diz para onde ir. Essa base aí tem um expoente positivo, 1. Então ela está mandando você andar caso você queira fazer a base desaparecer. Você tem que andar uma casa para a direita. O expoente é positivo. Se fosse negativo, você andaria para a esquerda. Como ele é positivo, você vai andar aqui, ó, uma casa para a direita. Show de bola? Então você vai ter que o seu M2, tá? Ele vale 245 gramas, ó, de água, né, galera? Ele quer a massa do solvente. Perfeito? Então, cuidado com as questões de título. Vamos interpretar legal. Essa interpretação aqui que eu coloquei, ela é super interessante, tá? Isso aqui vai ajudar bastante você a desenvolver, a estar desenrolando aí os exercícios que envolvam título. Perfeito, galera? Vamos fazer mais uma aí que é pra gente ficar safo nisso? Muito bem. Olha só essa questão aqui, pessoal. Tem-se um frasco de soro glicosado, né? Soro normal, só que nesse caso aqui ele é glicosado. Aquela galera que de repente está em coma alcoólico, chegou na emergência, vai meter um soro aí com glicose. Falou? Isso significa dizer que é uma solução de 5% em massa de glicose. Show de bola? Bom, ele está te dando o título em percentagem aqui. Para preparar 1 kg desse soro, olha só, para preparar 1 kg desse soro, pessoal, isso aqui é uma massa de solução, né? Lembrando que se o soro é glicosado, tem água lá dentro, mais um soluto, então é uma solução. Então está te dando uma massa de solução aí. Quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos, tá, em água? Pessoal, veja bem, você tem uma solução onde você tem glicose lá dentro, tá? Se você tem uma glicose dissolvida numa outra num solvente, a glicose é o soluto. A água que você está diluindo seria o solvente. A junção disso aí é a solução. Tá? Então vamos tirar o que a gente tem aqui para a gente trabalhar. Ele deu para a gente o título, tá? O título em percentagem, que vale 5%. Tá? Ele deu para a gente uma massa de solução. Lembra que a massa de solução é o M, tá? Eu vou colocar ela em grama, você vai já entender por que. Ele me deu 1 kg, 1 kg é 1000 gramas, tá bom? E ele pergunta quantos gramas de glicose tem diluído nessa solução. Galera, a glicose é o soluto. Se é o soluto, é o M1. Ele quer saber a massa de glicose, tá? Pode ser dissolvido aí na água. Pessoal, vamos pensar aqui numa situação. Vamos botar o título aqui. O título vai ser o M1 mais o M2. Eu tenho esse título aqui. Eu não tenho o M1, tá? E nem o M2. Porque esse M aqui, na verdade, é a massa da solução. Então eu vou usar o meu título, da mesma forma que eu usei na questão anterior, para tentar encontrar, né, essa massa de solução aí. Vamos lembrar? Toda vez que você olhar para o título, em percentagem, ele está te dando uma informação. Ele está dizendo que, neste caso, você tem 5 gramas de soluto para cada 100 gramas, deixa eu colocar aqui, 100 gramas de solução. Jota, eu posso ler sempre desse jeito? Claro, sempre, medo de ser feliz. Então aqui seria M1, massa de soluto, e aqui seria o M2, perdão, aqui seria o M, massa da solução. Show de bola, galera? E ele me deu uma massa de solução. Ele me deu 1000 gramas de solução, que ele deu 1000 gramas de soro glicosado. Então, de posse dessas 1000 gramas, eu consigo encontrar a massa de quem? A massa do meu soluto, que é o M1, né? Contidos nessas 1000 gramas de solução. Galera, acabou. Vamos lá?
meio pelos extremos, todo mundo que aponta para o X na diagonal vai para o inferno. Sacanagem, vai para baixo, hein, galera? Que eu brinco com os meus alunos assim na sala, tá? Que multiplica 1000. Atenção, 1, 2, 1, 2, né? Tem um zero em cima, zero embaixo, a gente cancela aí. Opa, então eu vou ter dissoluto 5 vezes 10, 50 gramas. Atenção, dissoluto de glicose, né, galera? Naquelas 1000 gramas lá. Agora sim eu posso encontrar. Agora sim eu posso encontrar. O que ele quer? Quantos gramas? Não, acabou, já dá para encontrar, né? Nem precisa fazer aqui, né, a continha. Na verdade, já sai o nosso resultado. Lembra que ele quer a massa de quem? A massa de glicose. A glicose é o M1. Contidas nessas 1000 gramas de solução. Acabou, né, pessoal? Tá? Então, ó, nem preciso usar aqui, só com a relação eu já encontrei a massa de glicose. Show de bola? Então, ó, quanto de glicose existe nessas 1000 gramas de solução? Qual que é a massa do meu soluto? É 50 gramas, tá? Ó, já tenho aqui a massa. Professor, e se eu quisesse saber quanto seria o M2, por exemplo? Que é a massa do solvente, tá? Pessoal, se você tem 50 gramas de soluto dentro de 1000 gramas de solução, claro, restam 950 gramas de solvente, de água, caso fosse perguntado isso aí. Tudo bem, pessoal? Então a resposta, na verdade, é a letra D aqui, tá? 50 gramas. Perfeito, pessoal? Show de bola, questão tranquila, tá? Precisa ter esse raciocínio toda vez que você olhar para questões aí que envolvam percentagem, tá? O título em percentagem, perfeito, pessoal? Ó, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu vou trazer mais vídeos desse conteúdo para você, tá bom? Falta a gente gravar o título em volume, em percentagem também de volume, perfeito? Falta muita coisa aí com relação às soluções. Vou trazer mais exercícios que envolvam título em massa e percentagem, para que você fique, né, bem embasado nesse conteúdo, bem safo mesmo para sua prova de vestibular, perfeito? Bom, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar nossos vídeos, de curtir nosso conteúdo, tá? Dessa forma você faz com que o nosso canal cresça, que a gente esteja produzindo cada vez mais muito conteúdo de química, física e matemática. Show de bola, galera! Até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau!